O nome do nosso pobre protagonista masculino é Iraku. Por causa de um erro do Criador, ele viveu uma vida infernal. O Criador queria dar a Iraku uma nova vida. Ele simplesmente queria ser agricultor. Após o Deus Criador obter a aprovação do Deus da agricultura, ele recebeu um corpo saudável, livre de doenças, e o poder de uma ferramenta agrícola universal, e simplesmente acordou em uma floresta. Ele estava feliz por ter um corpo saudável, então começou a trabalhar na fazenda. Ele invoca a ferramenta agrícola universal, que, quando usada, tornará a terra mais fértil e o usuário não se cansará. Após observar a floresta, ele encontrou uma árvore antiga e gigante. Ao tentar encontrar uma veia d'água com 2 gravetos, ele gritou: "Que tal uma pá?" Porque ele tentou acionar escavadeiras e perfuratrizes, mas não conseguiu. Após algum tempo de escavação, a fonte de água foi encontrada. Ele continuou procurando comida. Enquanto limpava a casa, vi uma árvore que era muito difícil de remover, então peguei um machado para derrubá-la. Então, inesperadamente, um único golpe dividiu a grande árvore em 2. Depois de algum tempo lidando com a árvore, ele quis construir uma pequena cabana. De repente percebi que o sol havia se posto e precisava de luz. Quando ele pediu a lupa para acender o fogo, o sol já havia se posto. Apesar da escuridão, tudo ainda era visível. Graças às 2 luas do outro mundo, ele também recebe luz para fabricar ferramentas do dia a dia. Ao chegar ao outro mundo, ele não se esqueceu de pegar o primeiro copo d'água e acender uma fogueira, expandindo a área ao redor para cultivar os campos. Enquanto ele cavava o chão com as patas, de repente um coelho enorme correu em sua direção e, delicadamente, o ajudou a pegar a carne. Ele construiu um banheiro ao ar livre para poder usar o banheiro confortavelmente. Feijões verdes relaxam e flutuam pra caralho. Afinal, ele teve que construir um banheiro. Enquanto lavrava a terra, ele pensava em frutas. Quando terminei, lembrei que não tinha sementes cruas. Após uma noite, ele percebeu que a terra em que estava havia germinado as sementes da vida que ele imaginava. Para proteger o lugar onde morava, ele construiu uma cerca ao redor. Os coelhos que tentavam atacar também eram mortos continuamente por ele. Quando são equipadas com ferramentas agrícolas universais, crescem muito mais rápido do que o normal. Se só der flores, provavelmente cometerá suicídio. Alguns dias depois, ele terminou a cesta. Passaram-se alguns dias, e um dia ele encontrou 2 cães e rapidamente lhes deu comida, na esperança de que ficassem. Quando a cadela estava prestes a dar à luz, ele a deixou ficar em sua cabana. Com medo do frio da noite, acendi uma fogueira em frente à cabana para mantê-los aquecidos. Na manhã seguinte, a cadela deu à luz com sucesso. Eles também decidiram ficar aqui. Ele teve que construir uma casa nova. Quando os rolos estiverem girando, é hora da colheita. Os cães o ajudavam a caçar e a vigiar os arredores. E ele também lhes deu nomes. Eles também comem vegetais. Embora plantar mais seja difícil, isso também o deixa muito feliz. O Criador quer ver a vida de Iraku. Deus às vezes comete erros, mas comete erros demais. Ele o levou acidentalmente para a floresta morta errada, repleta de monstros perigosos. Por que isso parece um castigo? Por que me desculpei quando ele falhou? Agora você entende melhor o elevador universal. Para ser franco, é uma bagunça. Basta recitar o feitiço da árvore que você deseja, e a terra germinará as sementes. Embora as coisas tenham se desenvolvido muito rapidamente, às vezes era um pouco demais, ele também esculpiu estátuas para demonstrar sua gratidão a Deus e ao Deus da agricultura. Hoje ele comeu ensopado de coelho, que é cozido sem temperos. Apesar de ser nojento, a carne de coelho era mais fácil de comer. Ele também plantou árvores frutíferas, orando e cantando ao mesmo tempo. Depois, brinque de cachorro. Quero dizer, brincar com cachorros. Graças aos meninos, ele não está mais sozinho. Ajude-o também com o presunto. Encontre água. Ele queria construir um oleoduto para levar água. Mas ainda não. Ele transformou a ferramenta agrícola universal em um carrinho completo. Porque ao usar uma ferramenta multifuncional você não se cansará. Isso não é cansativo. Ele plantou mais algumas árvores para extração de óleo. O inverno está chegando. Ele tentou fazer uma camisa de coelho. Mas é pequeno. Agora é preciso juntar lenha e comida. De repente, Cujo trouxe para casa uma aranha bebê e imediatamente fez um cachecol super VIP, roupas quentes, cobertores e cortinas para ela. E ele deu o nome de Jabuton. No inverno, graças a uma preparação cuidadosa, ele ainda vivia bem. O inverno passa e a primavera chega,
Os Kuroshi cresceram e deixaram o ninho. Após alguns dias, eles trouxeram seus companheiros de volta. Jabuton também teve muitos filhos. Enquanto trabalhava, Jabuton derrubou o alarme da árvore. Kujou o leva para a floresta e lá ele encontra uma garota Loli. Quando ele foi salvar a garota, ela repentinamente sugou seu sangue e se transformou em outra garota. Como ela representava um perigo para seu dono, seus cães gradualmente a espancaram. Ela voltou a encolher, e como ele sentiu pena dela, deixou que ela sugasse seu sangue novamente e a levou de volta para a aldeia. Fiquei muito surpreso com essas novas frutas. Ele imediatamente pegou alguns tomates para sua irmã comer, depois foi ver outras plantas, até que ambos estavam sujos ao anoitecer. Agora ele sabe que essa garota é uma maca chamada Yushizu, especializada em medicina herbal, e que está sendo perseguida por outros, por isso entrou nessa floresta mortal. Ela percebeu que ele morava ali, mas não sabia nada sobre o lugar. Você perguntou ao Yushizu se ele queria morar aqui? Ficarei aqui com você para sempre. Ao ouvir isso, o rosto de Yushizu ficou vermelho. Esta vacina é urgente. Yushizu pensou por um momento e então concordou, mas propor casamento logo após se conhecerem foi um pouco precipitado. Yushizu parece ter interpretado mal o personagem principal e está tudo bem. De repente, arranjou uma esposa gostosa, ficou tão feliz que bateu nela, fazendo com que ela encolhesse para que o protagonista masculino parecesse menos bestial. Meu Deus, é um demônio em forma humana. Coitado do Ju. O Ju ajudou muito, criando luz no banheiro, ajudando-o a encontrar a pista. Depois de acordá-la e ir para o jardim, enquanto conversava com Ju sobre os planos de plantar muitas plantas novas, Gaputon tocou o alarme novamente. Após a chegada de Iraku, viu uma garota sendo deslumbrada. Ele sentiu que aquela cena lhe era familiar. Acontece que ela é exatamente como minha esposa. Após ser resgatada por Iraku, ela lança um feitiço para purificar seu corpo. Conveniente. O nome da garota loira é Tia. Du também apresentou Iraku como seu marido para Tia. Tia é um anjo. Procurado por Ju por causar caos na cidade, Ju sai para pesquisar lugares e explode vários deles. Tia percebeu que Ju havia mudado desde que chegará ali, tornando-se muito mais obediente. Tia foi convidada a morar aqui por Ju, quando Ju a apresentou aos campos às margens do rio. Quando conheceu Jabuton, Tia desmaiou. Ju puxou Tia para ir trabalhar no campo. Iraku está orientando Tia na colheita de repolhos. Tia provou um pedaço e achou tão delicioso que comeu a noite toda. Ambos são purificados magicamente. O protagonista masculino era fraco, Tia gostava de agricultura. Agora ela também ficou com Du. Também ajudou muito a Iraku. Tia quer que você cultive mais coisas. Mas ele disse que, devido à escassez de mão de obra, a colheita não será feita no prazo previsto. A senhora Du já tem um neto. A árvore genealógica agora é enorme. Ele decidiu criar uma área para cães. Os filhotes de Jabuton também começaram a cair do ninho. Apenas alguns restaram. O Tyr também ficará indisponível por um tempo. Alguns dias depois, Tyr retornou com muitos elfos. Todos os seus nomes rimam com LY porque são parentes. 200 anos atrás, o lugar onde eles viviam foi destruído pelos humanos. Sua tribo se dispersou e viajou por vastas regiões em busca de um lugar para se estabelecer. Tyr e Ju também intercederam ativamente por eles. Após refletir um pouco, ele concordou quando foi apresentado aos moradores da aldeia. Os membros principais eram do grupo de Jabuton e Kujo, o que os fez desmaiar dolorosamente. Ele decidiu construir uma casa grande para eles. Quando viram derrubar uma árvore gigante mais dura que aço, ficaram sem palavras. Por terem vivido durante várias centenas de anos, dedicam-se muito à construção de casas. E você precisa ser um operário braçal para fazer o trabalho pesado. 10 dias depois, a casa estava pronta. Iraku ficou cheio de inveja, desejando que eles sempre pudessem viver confortavelmente ali. Ele pensava que eles sempre viviam em harmonia com a natureza, odiavam o fogo, não comiam carne, apenas frutas. Acordar de manhã, ir para a cama à noite. Eu também desisto de Iraku, porque o elfo vive como uma pessoa normal. Eles também sabem trabalhar na forja, fazer uma panela nova para ele. O que eles querem agora é um lugar para se estabelecer e se reproduzir. O personagem principal não se atrevia a mencionar reprodução, então tentava evitar o assunto. Lia perguntou sobre os campos de arroz, querendo que um pequeno elfo fizesse bolos. Depois de um tempo, eles fizeram bolos deliciosos. Quem provar vai adorar. Ele decidiu expandir o campo de arroz.
Ao ser questionado sobre a quem pertence a floresta, Ju não tem certeza, mas diz que poderia pertencer ao Rei Demônio. Conheçam-me, eu também caguei nas calças. Ao ver Iraku treinando demais, Ju o criticou imediatamente. À noite, as três mulheres cantavam ao vento. Então todos perceberam que o protagonista masculino não entendia nada sobre esse mundo, não sabia nada sobre a raça dos anjos. Eu pensava que o Fancha era uma pessoa reencarnada. Logo pela manhã, Jabuton encontrou um grande ninho de vespas. Quando ele tentou matá-lo, Jabuton recusou, querendo que ele o mantivesse e construísse uma cabana para ele. Nós, rapazes, trabalhamos muito duro agora, mas só o filho do chefe é enorme. O trabalhador é normal. Ele pediu ao grupo de Lia a que o ajudasse a trazer água do riacho. Inicialmente, ele planejou construí-lo em pedra, mas a pedra seria escassa por aqui. Feito de madeira, vai deixar passar muita água. Ele decidiu usar uma ferramenta utilitária para compactar o solo, criar concreto, construir uma fundação e, em seguida, instalar os canos de água. Então ele saiu e tentou juntar novamente a junta e o prego. Eles finalmente conseguiram. Quando ele pensou que os peixes ali eram normais, um peixe com dentes afiados estava prestes a comê-lo, mas se transformou em um peixe grelhado crocante. Quem experimenta fica viciado. O peixe restante é salgado para ser conservado. Ele planeja usar arroz. A velocidade está aumentando 1 bilhão de vezes. Quando o terreno ficou pronto, ele abriu a comporta de água. Em seguida, ele orientou a todos a plantar arroz. Tudo está correndo muito bem. Os filhos de Jabuton ajudam a exterminar pragas. Com a ajuda da ferramenta agrícola universal, o arroz amadureceu rapidamente. Após a colheita, o arroz deve ser seco, debulhado, as folhas e fibras removidas, moído para retirar as cascas e socado para limpar o farelo. Ver os grãos de arroz deixou Iraku feliz. Agora é só cozinhar o arroz. Ele pediu para Judô acender a fogueira, mas ela queria explodi-la. Depois de cozinhar, ele fez bolinhos de arroz. Quem come fica viciado. A explicação da isca acaba, não sobra nada para comer. Assim que a próxima safra é plantada, as pessoas a limpam simplesmente com magia. Ele viu aquilo e ficou tão furioso que teve vontade de quebrar o aquecedor de água. Assim que mostraram as plantas para Lia, começaram a construção, fazendo o tanque o maior possível. Agora surge um problema, não é bom devolver a água usada ao riacho. Tia sugeriu que ele usasse um filtro para filtrar a água. Também pode filtrar a água dos vasos sanitários. Mas ele achou o passeio no cavalo azul um pouco arriscado. Enquanto recolhia lenha, ele viu cogumelos. Usou um martelo para bater na madeira e entoou cânticos sobre os cogumelos que conhecia. À noite, as moças queriam que o rapaz demonstrasse como tomar banho. Enquanto estavam na banheira, todos tiraram a roupa e entraram aqui. Nem mesmo minha esposa tem opinião formada. O jovem queria fazer uma banheira separada, mas foi repreendido pela esposa. No dia seguinte, vi cogumelos de verdade. Hoje vou cozinhar um ensopado de cogumelos. Lá fora havia elfos que gritavam para encontrá-lo. Lia e ele são da mesma aldeia. 200 anos depois, ele também concordou de bom grado em deixá-los ficar aqui. Lia também queria construir uma casa nova para ele. O chefe achava que seu rebanho tinha outra fêmea. Antes de conhecer Iraku, não tinha nome. Sempre viveu sozinha, jamais perdendo uma batalha. Mas um dia, ele encontrou uma fêmea. Perdeu tudo completamente e foi embora junto. Certo dia, a barriga da fêmea inchou e ela encontrou o rei da floresta, o urso. Por sorte, o urso fugiu. Quando foi ferido, passou de predador a presa e correu para o centro da floresta, onde encontrou um humano. Depois de alguém como ele ter conseguido viver ali sozinho daquele jeito, ele se dispôs a compartilhar a comida e a cuidar dela. Depois de um tempo, também o aceitou como seu mestre. Recebeu um nome e um lar. Logo seu bando cresceu. Mas seu dono tem muitos filhos que o seguem. Que pessoa extraordinária! São lobos infernais. A criatura que aterrorizou o mundo. Mas mesmo que o dono soubesse, ele não os odiaria. Agora ele simplesmente se sente grato por tê-lo conhecido. A nova casa de Iraku está concluída. Enquanto trabalhava, ele conseguia ter uma ideia do tamanho daquela casa. Mas, inesperadamente, tão bonito. Há muitos quartos e instalações completas. Iraku ficou muito satisfeito. Shiju também tem seus próprios quartos. Ele pensou em um quarto que pudesse ser trancado. Ao ser aberto, era como se nada tivesse sido visto. Daqui também é possível ver a árvore antiga.
Ele fez mais estátuas de seus amigos para colocar em frente à casa. Parece legal. Hoje ele planeja fazer café. Então ele plantou novas plantas. Esses são os temperos necessários para fazer garam masala: sementes de tila, sementes de coentro, pimentas e pimenta do reino. Mas o que interessou a tia e Ju foi que o coentro podia afastar o inferno. Agora é hora de cozinhar, e Lia está aqui para ajudar. Enquanto trabalhava e orientava Lia, a fragrância atraiu muitas pessoas. Ju já estava quase terminando quando se lembrou de que faltava um pedaço de bolo para acompanhar. Depois de contar o número de pessoas, ele terminou de fazer o bolo. Quando trouxe o bolo, todos ficaram muito desconfiados. Eles ainda tiveram que esperar que o Sr. Nanshin experimentasse primeiro antes de se atreverem a comer. Inesperadamente delicioso. No fim, esse cara teve que tomar o lugar de todo mundo. Coitadinha. O inverno está chegando, então Iraku precisa se preparar com cuidado. A Zabuton também fabrica muitos colchões para uso pessoal. Ju e Tia estão usando magia para ajudar a conservar os alimentos. A carne defumada se conserva por muito tempo. Você também tem que criar filhos. Conserve os vegetais cobrindo-os com vinagre. Em seguida, deixe a neve cobrir tudo para criar um quarto de neve. Quando viu a esposa bêbada, ele também experimentou. Para sua surpresa, a noite do explicou-lhe os princípios básicos da magia. Você vê que todos são bons, mas você se considera o melhor. Você pode fazer coisas que ninguém mais consegue. É ótimo ter uma esposa que te apoia. Neve por toda parte. Por que você tem que ficar em casa o inverno todo? Então ele criou muitos jogos e depois explicou as regras para todos. Du desafiou Tia quando percebeu que havia perdido porque Du jogou sujo. Que idade tem a tia? É só estalar os dedos e pronto. Ao sair para ver o que estava acontecendo, o professor Ku, por saber brincar, guiou Lia, deixando-o com medo. O que é ainda mais inesperado é que eles até brincaram uns com os outros, pensando que, se perdessem para os outros, iriam bater nos cachorros. Inesperadamente, havia uma garota que estava deprimida. Ao jogar pôquer, ela era muito calculista, mas mesmo assim perdia muito dinheiro. Pior que um cachorro. Você é o melhor. No boliche, ao fabricar os pinos, eles gostam de adicionar nomes para tornar o jogo mais divertido. Este jogo se tornou um jogo de derrubar vegetais ruins. Hikaru se achava o máximo. Mas eles preferem manter a simplicidade. Todos tiveram um ótimo inverno. A neve está derretendo. O tempo esquentou. Enquanto os três conversavam, Zabuton repentinamente soou o alarme. Olhando para o céu, eles viram um veavão aparecer, o que fez com que todos entrassem em pânico. Não se trata de boa vontade alguma. Após rugir, atacou a aldeia. Graças a Tia e Ju, os danos foram minimizados. Todos estavam tentando reunir todas as suas forças, sem saber o que fazer. Um pedaço de pau apareceu em sua mão. Ele imediatamente atirou o pedaço de pau contra a criatura, destruindo a barreira e arrancando suas asas. Quando a árvore voltou a crescer, ele imediatamente a derrubou. Ele queria tentar matar esse. Muitos pratos com uma apresentação visualmente impressionante. Todos gostaram. Quando Ju percebeu que Tia também não conseguiria suportar aquele ferimento, parece que eles tiveram sorte de encontrar as crianças no início. Mas por que o protagonista masculino atacou a mulher de Kuti? E neste momento, o reino demoníaco está em pânico. Para defender a trama, eles tiveram que mobilizar todas as suas forças. Inesperadamente, alguém o derrubou com 2 golpes. Eles temem que essa pessoa seja um inimigo. Aquele cara era como eu antes. Um dragão está perguntando ao seu servo: e se ele comer um daqueles? A culpa é imediatamente da boca. Droga, ele resolveu cultivar uvas para fazer vinho. Todos estão ansiosos para saber disso. Eles estão pisoteando as uvas para obter suco. Tia também usa a bunda. Cante e divirta-se. Até mesmo Zabuton se mostrou muito receptivo. Agora, espere só. Naquele momento, o deus da criação estava sendo repreendido pelo deus da agricultura. Porque ele comete muitos erros. Queria machucar a criança ou algo assim, e então deu a ela a lança sagrada Grim. Agora eu entendo por que a lança é tão grande. Irmãos, descobri que ele é o pai do deus da agricultura, sempre justificando seus erros, e o deus da agricultura está muito irritado porque sua estátua é de um velho. Ajoelhe-se aí por 300 anos, seu pai odioso. Sempre que Zabuton toca no alarme, um guardião aparece. Mas este que é primo de Du. Quando criticou Iraku por ser impaciente, Kujo imediatamente lhe deu uma leve repreensão.
A taxa falsa sabe que você é o mestre dos lobos do inferno. Só agora ele soube que Cujo era um cão infernal. Cujo se exibe, mas olha para Cutie. Quando ouviu falar sobre ciência, ela ficou muito entusiasmada com a pesquisa. Flora foi embora depois de alguns dias. Um mês depois, ele voltou com muitas criadas e 2 vacas. Isso vai ajudar muito a vadia. A tia é tão fofa, todo mundo a adora. Mas o clã dos anjos só tinha tia, então ela foi e trouxe de volta seus subordinados. Por sorte, eles trouxeram uma galinha normal que não cuspia fogo, assim como as empregadas domésticas, cujas tarefas já estavam resolvidas. Ele decidiu ensinar-lhes a cozinhar, e funcionou. Tia então designou tarefas aos seus subordinados para vigiarem a floresta. Na área da construção, os serviços são facilitados, o que torna tudo menos difícil. Lia chega e anuncia que mais membros de seu clã se reuniram ali. Iraku ficou surpreso porque não viu seu filho. Lia disse que a maioria dos homens havia falhado. Ele também não se atreveu a perguntar sobre questões reprodutivas. Houve uma reunião hoje, então ele convocou os líderes das tribos, querendo dar um nome à aldeia. Após alguma discussão, ele decidiu dar à vila o nome de Taiju, que significa Vila da Grande Árvore, e houve uma festa à noite. Hoje também beberemos o primeiro lote de vinho. Todos o aclamavam como o chefe da aldeia. Todos estavam satisfeitos e embriagados. Foi então a Pet Pet fofo. Ele está muito satisfeito com essa vida. Espero que esteja tudo bem. Acompanhado pelo anúncio da guarda da vila, um enviado do país dos demônios chegou, vindo para estreitar os laços de amizade entre os dois lados, e rapidamente entregou um presente a Iraku. Ele pensou que dessa vez tinha entendido. O jovem queria pagar 10% de imposto ao rei demônio, mas esse cara não sabia que eram eles que tinham vindo para criar obstáculos. Mas tanto faz, contanto que ambos estejamos felizes. Então ele foi embora. Tia disse que normalmente você tem que pagar de 50% a 60% de imposto. Todos respeitavam o chefe dessa aldeia. Será divertido ser protegido pelo rei demônio? Eu, o crítico, não sei quem é o verdadeiro. Os frutos daquela região são um remédio para tudo. Elas devem estar com medo do protagonista masculino. Nessa época, os 3 palhaços ainda se encontravam. O enviado ficou tão assustado que teve que voltar e ver todos os monstros. Ainda não se viu o tecido de Jabuton. Eles ficaram sem palavras. Como Jabuton sozinho é suficiente para dominar todo o país dos demônios, aquele velho já está muito velho para continuar. No dia seguinte, inesperadamente, o Sr. Dom e Tuitung apareceram, enviando-lhes uma espada valiosa. Coitado do Sr. Dom, ele só usava baixar a cabeça quando falava. Após algum tempo, ele voltou a ficar pequeno. Ele era Doren da linhagem Dom Shintong, mas era tão maligno que precisava ter cuidado com as palavras. Se o departamento sul pegar piolhos, matem-no. Ele gostou muito do vinho e da comida daqui. Não, diga não e depois vá para casa. Depois disso, ele decidiu construir uma casa de hóspedes. Após conversarem com os elfos, eles imediatamente começaram a trabalhar. Como Zabuton deu o alarme, toda a aldeia saiu correndo para matar pessoas. Então ele decidiu que, quando houvesse visitas, Zabuton tocaria a campainha. Quem for mal educado, tocará o último sino. Flora ficará de guarda quando houver hóspedes pernoitando. Porque Ju e a menina podem ficar acordadas a noite toda durante dias. No dia seguinte, uma tribo de homens fera chegou aqui. Ju descobriu que havia outras pessoas escondidas lá fora. Ela os havia avisado de antemão para não ousarem ter quaisquer intenções ali. Vai falhar. Eles foram recebidos calorosamente. Tia trancou a porta assim que saiu. Tia percebeu que eles não vieram para ser generosos, nem presentes. Geralmente, eles não receberão tratamento especial. Iraku acha esses pratos um pouco simples demais. A empregada viu que eles não lhe trouxeram um presente. Ela é muito gata. Nem pense nisso. Ele tentou conseguir 2 xícaras de chá para cada um deles. Embora a comida seja simples, ele não sabe que ela é muito preciosa. Agora só precisamos determinar se é um inimigo ou não. Após a comunicação, ele descobriu que eles queriam vir para trocar mercadorias. No caminho para encontrar novos parceiros, eles avistaram por acaso a vila de Taiju. Ele percebeu que Tia estava ajudando a coletar informações. Está ajudando a coletar informações. Na manhã seguinte, ele descobriu que eles eram amigáveis. O Homem-Fera queria que ele fosse até a aldeia deles porque chegar até lá era difícil e transportá-lo era ainda mais difícil. Após pensar um pouco, ele concordou. A aldeia das feras tinha produtos feitos de minerais.
Eles querem trocar por comida. Os dois começaram a trabalhar juntos. Tia foi enviada para a feira da aldeia das feras. Por ser o chefe da aldeia, ele não pode ir. Ele prometeu a Dorian um barril de vinho e que iria embora. Ele considerava sua aldeia como seu lar e trouxe muitos presentes. Quando a aldeia dos homens fera esperava, ao ver o dragão, ficaram aterrorizados. Por sorte, eu vi a tia. Dorian está descolorido pela perda de seu barril de vinho, mas Iraku lhe permite beber livremente esta noite. A raça bestial queria enviar 20 calouros para cá, mas ele queria mais 2 jovens antes de concordar. Quando eles chegaram, trouxeram 3 jovens com eles, tanto figurativa quanto literalmente. As 3 crianças, que fizeram Iraku desmaiar, as crianças fera ainda estavam muito preocupadas e desmaiaram bastante. Iraku percebeu que todos podiam usar magia, até mesmo feras e lobos. De repente, houve uma comoção causada pelos 2 monstros mais fortes da floresta. As pessoas estão morrendo de preocupação. Esse cara acha que carne de urso e polpa de mandioca são deliciosas? Um corte por criança e pronto. Vamos fazer alguns pratos. Enquanto cozinha, ouço o vinho sendo servido. Seus rostos demonstravam profundo arrependimento. Porque na primeira tentativa de cozinhar falhou, perdiam um vinho valioso. Os seguintes pratos foram bem-sucedidos. Mas ele sentia que algo estava faltando. Ele foi até Flora para comprar pesticida. Flora deu-lhe um vaso de rosas. Uma dose e você já está a caminho de outro mundo. Após bebê-la, você reencarnará. Então ela o trocou por outra mamadeira que pudesse ser usada para alimentos. O que você vai fazer é maionese. Comer com frango frito crocante é uma ótima opção. A próxima etapa é preparar sopa de miso. Todas as etapas foram concluídas. Lin deixou fermentar na adega. Inesperadamente, ele recebeu visitas. 3 anões que vieram porque ouviram dizer que havia bom vinho e queriam experimentar algumas dezenas de barris. Mas as pessoas não aceitam isso. Os anões também disseram que possuíam ótimas técnicas de vinificação, e os apreciadores de vinho concordaram imediatamente. Ele provou um gole, para celebrar o grupo de Donoban, e lá estava o vinho novo. À noite, eles deram uma festa, e o dragão se divertiu como sempre. Quando Iraku perguntou sobre o gosto do Sr. Donoban, bem, ele gosta de mulheres com muitas noras, nossa. No dia seguinte, o alarme tocou. Um dragão apareceu e foi detido por Doren. Mas quando o terceiro dragão chegou, ele lançou sua lança, mas errou o alvo. Ao pensar em jogar Dry Bland, a ideia foi interrompida. Descobriu-se que eram a esposa e a filha do Sr. Doren. Esse pai entrava sorrateiramente na aldeia todas as noites, por isso era suspeito. Agora você sabe de onde vem a fruta dele. Ele era suspeito de usar incenso para se sentir um pouco mais aquecido. Será que tenho coragem para ser promíscuo? Pensei que ele tinha explodido o telhado. Quem tem medo da própria esposa? Essa família é engraçada. Imagine como teria sido se não fosse pelo meu velho amigo Aranha me salvando. Então considere que o túmulo dela foi coberto pela vegetação. Ela decidiu deixar sua filha morar aqui. Se o seu poder não puder ser controlado, ao menos não deixe que isso aponte para o clã dos dragões. Joe Rust virá trabalhar na vila. Mas seu estilo de trabalho é estranho. Como Dorian estava um pouco enlameado, poucas pessoas notaram. Mas desde que o grupo da esposa dele chegou, todos, desde pessoas até animais, puxaram. Dessa vez, o emissário do país dos demônios chegou e, assim que entrou, viu Rust, o que o fez querer sangrar. Após a conclusão da transação, ele retornou e realizou outra reunião. Eles planejaram enviar espiões para lá quando souberam que havia dragões na região. Ele decidiu que queria que sua filha investigasse a vila, principalmente a área militar, pois ela confiava em sua magia. Ver essa cena também parece normal. Acabei de entrar na vila e tive que encontrar o dragão maluco. Ela não entendia por que um dragão lendário estava ali falando sobre produtos agrícolas. Fui dar uma olhada e só vi coisas ótimas. Da dupla dragão maca, o anjo assassino, 2 elfos, o lobo infernal e a aranha demoníaca. O chefe da aldeia é a pessoa mais suspeita, mas eu não esperava encontrá-lo na floresta sem nem perceber. Quando Rust lhe contou como quase matou a mãe de Rust, ele encolheu como uma banana. Depois de ouvir a história, quando conheceu Iraku, ela se mostrou muito respeitosa e emocionada ao ver que a orquídea azul que tia trouxera havia se multiplicado bastante. Mas o mais surpreendente foi que alguém havia bebido o barril inteiro de vinho e queria puni-lo. O julgamento foi realizado, mas foi só isso. Será que conhece o arrependimento? Parece razoável. O rapaz deve ser absolvido.
Vejam seu túmulo em breve. Ao terminar a colheita, ele decidiu preparar um fundi para todos apreciarem. Estava tão bom que eu quis deixar a resenha de lado para ir comer. Quando você mencionou o ensopado de frutos do mar, todos ficaram animados. Só de ouvir falar disso já era fascinante. E a filha do conde conhecia alguém que vendia frutos do mar, então elas decidiram ir lá juntas comprar alguns. Depois que Rusty mandou todos embora, eles voltaram com um mercador. Ele trouxe uma variedade de frutos do mar, principalmente porque viera para cooperar com Iraku. Já que os produtos agrícolas daqui eram muito bons, ele pode aumentar consideravelmente o valor deles quando ambas as partes estão de acordo. Ao se despedir, ele sugeriu que tomassem um drink juntos na próxima vez, mas Rusty se levantou de um salto e recusou. Ele e todos os outros ficaram muito satisfeitos com essa tradução. No caminho de volta, ele se lembrou de como estava tão fraco que vieram procurá-lo enquanto trabalhava. Inicialmente, ele se recusou a encontrá-los, mas depois de refletir, percebeu que havia tomado a decisão correta. Acabei de conhecer a filha da senhora Tuok. Há também o Long Hash Samu. Se você não o encontrar, o encontrará novamente. Eu achava que esse negócio dava azar. Mas quando vi as mercadorias que trouxeram, as palavras eram tão boas. Depois de ouvir falar da floresta morta, senti-me inquieto novamente. Eu entendo os sentimentos desse velho. Voar em comida de dragão, encontrar dragões, tudo isso é incrível. Felizmente o chefe da aldeia é uma pessoa normal. Quem é a princesa dragão? Apesar de ter puxado um pouco, felizmente deu certo. Sinto pena dele. Assim nasceu o fundi de frutos do mar. Quem provar ficará viciado imediatamente. Dessa vez, o alarme soou e outro dragão apareceu. Ataquem o trio de assassinos. E até mesmo ousar provocar o protagonista masculino. Com certeza estão vivos, pessoal. Ao chegar, ele viu que era um bebê recém-nascido. A província é agitada e lamacenta. De repente, o velho Doren apareceu e disse que o nome dela era Kuren e que ela era sua irmã. Venha porque está com inveja de minha sobrinha ter se casado antes de mim, mas tenha cuidado se vier para causar problemas. Então ela teve que trabalhar para remediar as consequências. A Kuren e Doren são como irmãs. Fique à vontade. Então eu também quero jogar o jogo que você criou. Quem quiser jogar precisa apostar. Ele disse sem querer que perdeu o jogo e teve que tirar a roupa. Eles estão perfeitamente bem. Esse é o lema do clã do dragão. Quando eles tocavam, a casa ficava com um clima péssimo. Você acha que é frango e eles são arroz, mas na verdade você é uma galinha. As pessoas não tiraram nada. Mas a esse cara só restava a cueca. O jovem queria terminar o jogo desta vez. Quem tem medo de perder de novo, tenho que tirá-lo. Desta vez, o trio de comediantes tem um rei demônio. Eles estavam preocupados porque havia outro dragão ancestral. Foi a Kuren quem permaneceu na aldeia. O avô do diabo só se importa com a filha. O outro pai ainda não havia discutido nada quando já tinha ido embora. Iraku decidiu deixar a Kuren lecionar na vila. No início, ela era boa em tudo. Mas preguiça está fora de questão. Finalmente, ele teve que me deixar dar aulas. No dia seguinte, a tribo Lamia apareceu inesperadamente para prestar homenagem. Ao perguntar, ele descobriu que os filhos de Ku já tinham ido explorar a caverna, causando alvoroço no assentamento humano. O que o preocupava era que eles estavam se comportando mal. Em seguida, pediu a Shabuton que costurasse 3 camisas. Eles receberam muita comida dele e puderam retornar à sua acomodação. Depois disso, sob o nome de Serviço Lamia, eles irão ajudá-lo a transportar mercadorias daqui para frente. À noite, ocorre um encontro misterioso. 3 garotas convocam a princesa para atacar a vila e salvar a filha do conde. Essas mães são muito corajosas. Enquanto a senhora Ren trabalhava, seu pai veio procurá-la. Ele disse que a princesa estava travando uma guerra para atacar a aldeia. Por causa das 3 crianças tolas, mesmo depois de ter explicado o problema ao rei demônio, este continuou a mimar demais a sua filha. Frau Ren temia que, se alguém descobrisse isso, o reino dos demônios estaria acabado. Então quero assustá-los um pouco para que desistam. Então Frau Ren acolheu essas 3 meninas, e a que estava ao lado dela sentou-se na cadeira daquele jeito. Mas essa tal de Frau Ren está mentindo ao dizer que é uma amiga normal. Iraku também teve que deixá-lo ir. Frau Ren disse-lhes para não revelarem a sua identidade. Em seguida, leve Yuri para conhecer a vila. Yuri também adora animais, e maçãs são deliciosas. Essas 3 garotas querem muito tomar esse lugar. Quantos anos você tem? Yuri achou Rusty muito fofo.
Quando o pai dela tentou fugir, sempre encontrava um grupo de meninos com Jabuton, então ele tinha medo de ser arrastado e se tornou obediente. Frauren está melhorando graças à ajuda deles. Apenas um Elfire pode causar estragos em uma cidade. Mas agora está assim. Também gosto de participar do show. A princesa queria guerra apenas porque pensava que sua amiga Frauren havia sido capturada, e não tinha nenhuma intenção maligna. Eles gostam daqui. Comida excelente e banheira de hidromassagem. Quando Iraku perguntou, Du disse que também não conseguia se transformar ultimamente, por algum motivo. No dia seguinte, a princesa trabalhou nos campos com todos. Ela era realmente uma princesa sociável. Chegou a hora da despedida. Quando perguntaram às 3 meninas se elas não queriam ir para casa, Lin disse que ainda precisavam ficar ali para aprender. Mas o cego continua se alimentando bem. No final, Yuri foi acolhido pelo pai da senhora Ren. O rei demônio está muito preocupado agora. A princesa mudou muito agora. Preocupe-se com política e diplomacia, muito mais maduro. Mas esse cara só se importa com o cara que fez a filha dele mudar. Deve ser isso. Se você continuar fazendo isso, a princesa vai te odiar. O lobo está colhendo frutos antes do inverno. Mas não espere muito. Este é o excedente do armazém. Rust queria dar um pouco aos seus pais. Nesse caso, Akuren também compartilhará isso com seus pais, e os pais de Akuren são os avós de Rust. Tia percebeu que todos eles eram dragões lendários. Rust, depois de entregar os itens aos seus pais, vá até a casa de Michael. Ele pediu que ele matasse o monstro marinho, trouxesse alguns peixes e Akuren também trouxe alguns elfos da montanha. Após alguma negociação, ele concordou em deixá-los morar ali. Eles não queriam ficar no templo, então iam caçar por conta própria, mas não esperavam que os animais dali fossem nada além do normal. Ao perceberem que ele não tinha sucesso na produção de cerâmica, decidiram ajudá-lo a encontrar argila. Graças a isso, ele conseguiu fazer muitas coisas. Isso também a deixa muito feliz. E no dia seguinte, uma equipe de reconhecimento foi formada, porque descobriram uma caverna localizada perto deste lugar. Ele só queria que eles voltassem em segurança. Entretanto, ele também terminou o balneário masculino, para que os homens pudessem desfrutar dele. Mas ele não tem intenção de monopolizar o mercado. Flaren flagrou esses 3 caras tentando assinar as costas do chefe da aldeia. Ela ministrou aulas durante uma única sessão. Perdoe-os depois. A equipe de olheiros está de volta. Eles querem invadir aquela caverna. Tem uma cobra ensanguentada ali. E os elfos estavam muito preocupados com isso. Quando o pequeno elfo explicou, descobriu-se que aquilo aumentava a vitalidade, facilitando a concepção de um bebê. Isso mesmo, só esse cara e centenas de garotas com certeza vão morrer. À noite, ele foi visitar Ju, que não estava se sentindo bem. Ele ficou muito preocupado com Ju quando o Homem-Fera perguntou sobre o estado de Ju. Então percebeu que Du estava grávida. Como assim? Todo mundo ainda está trabalhando duro hoje em dia. Ele acordou como de costume. A barriga de Du estava inchada. Depois de pesquisar um pouco, Du irá agora explorar o campo da fitoterapia. E você vai ver as empregadas domésticas trabalhando. As empregadas insistiam em levantar-se antes dele, então ele tinha que acordar tarde. Laum bebeu outro barril. Eles também diminuíram o tamanho dos canos para evitar isso. Depois de dar uma volta pela casa, era hora do café da manhã. Flora também passou várias noites em claro pesquisando microbiologia. Sofia ainda não o satisfez. O café da manhã é dividido em várias refeições, mas às vezes Akuren nem tem tempo para comer. O grupo Grã-Maria costuma ser levado a sério. Mas na vida ele é muito preguiçoso. Quase nada foi feito. Mas faça sempre o seu melhor para proteger a aldeia. Aqui não há pragas, apenas essas manchas pretas que comem as folhas. A solução agora é usar uma garrafa de água de uma ferramenta agrícola multiuso. Parece que as pessoas aqui nunca almoçam. O grupo de 2 elfos temia ficar sem comida. Os homens-fera tinham medo de serem alimentados em excesso e, assim, serem afugentados. Após o almoço, continue trabalhando. Ele decidiu plantar mais flores para dar mais cor à vida. Ele tem algo mais, como todos pediram. De tempos em tempos, também visitarei locais de treinamento militar. Ele não achava necessário, mas todos queriam praticar para se protegerem do perigo. A verdade é que elas têm medo de engordar e não conseguirem mais usar o uniforme de empregada doméstica. Você é um verdadeiro covarde. Não consegue nem cortar um fantoche, não consegue nem atirar legumes, mas se exibe com uma lança e corta um pedaço enorme do céu.
fazendo com que todos te admirem. Provavelmente, limitarei meu uso daqui para frente. E à noite, um novo prato foi servido. Quando ele aconselhou a usar 50% e aproveitar o resultado, ele discordou porque seria um desperdício de ingredientes. Então tente fazê-la feliz. Você tem uma mensagem da princesa Yuri. Ela queria maçãs e um vestido novo da Jiabutan. Ele concordou alegremente. Depois de comer um pouco, tomar um banho sozinho foi realmente relaxante. Enquanto tomava banho do outro lado, sentia uma pressão terrível. Antes de ir para a cama, também era vigiado. Quando fingia pedir ajuda, as garotas apareciam imediatamente. Ele não sabia se elas o devorariam enquanto dormia. O grupo do Sr. Donovan continua apaixonado pela produção de vinhos, mantendo a atenção à segurança e à qualidade em cada etapa, sempre adotando métodos de manuseio muito cuidadosos, mesmo quando o vinho não atende aos padrões. O entusiasmo deles fez com que ele o respeitasse muito. De repente, o Homem-Fera veio relatar a presença de uma pessoa muito estranha. Ele estava ajoelhado a 2 passos da estátua, fazendo com que todos estremecessem. Quando Du ligou, eu soube. Ele é um ancestral dela. Os ancestrais vinham aqui principalmente para visitar Du e Flora. Viveu 4.000 anos. O lado negativo vem e vai. Mas quando viu a estátua do Deus Criador, ajoelhou-se e a adorou inconscientemente. Ele encontrou o Deus Criador uma vez, quando nasceu. Quero que ele entre na estátua do Criador. Mas, como pertence à aldeia, ele não pode doá-la. Ele parece tão desapontado. Ele decidiu fazer um novo para dar de presente ao avô. Ao terminar, sem que ninguém perguntasse, já se sabia que o ancestral tinha gostado muito. Então ele saiu tranquilamente. Descobriu-se que o ancestral é o líder de uma seita. Já faz 50 anos que não volto aqui. O ancestral queria colocar esta estátua no salão principal. Ambos ficaram muito satisfeitos. Ele enviou um piano muito bonito. O motivo é um presente para celebrar o nascimento de uma criança no exterior. Ele a colocou na grande sala de jantar da casa. As 3 meninas reconheceram o piano como sendo o mesmo que era tocado em grandes igrejas e que só era usado em ocasiões importantes. Quando decidiram experimentar secretamente, os 3 hesitaram e ficaram com tanto medo que não se atreveram a tocar. Imediatamente lhe pediram outro piano, que Michael prontamente providenciou. Depois de colocá-lo ao lado dele, ele percebeu que o piano era algo muito valioso, e todos também estavam praticando com muito entusiasmo. Mas não pratique à meia-noite, quando todos estão descansando, enquanto você ainda está trabalhando duro, e então sua esposa te chama para tirar um cochilo. Ter magia é conveniente, eu também quero esse tipo de pedra. Todos deram instruções muito cuidadosas a Ru. Ru não queria que ele se preocupasse demais. Quando perguntaram sobre o peso do bebê, que provavelmente era o equivalente a 2 repolhos, todos ainda estavam muito preocupados. Eles nem sabiam se era menino ou menina. Se precisasse de alguma coisa, era só chamar qualquer um. Mas quando ouvem que mulheres grávidas não podem consumir álcool, todos ficam chocados. A Jiabutan fabrica roupas para bebês. Tão fofo. Dirigimos-lhe um apelo. Venda todo o álcool. Mas, ao ouvir tudo, ele entendeu que, ao verem comida deliciosa, tinham que bebê-la com vinho. Ele quer que as pessoas pensem que quanto mais tempo o vinho ficar em infusão, melhor será o seu sabor. Vamos esperar juntos. Mas os 3 anões ficaram muito desapontados. Não sei o que fizeram de errado para que ninguém quisesse beber uma gota de vinho. Ele explicou isso para eles. Então eles terão que produzir mais vinho. Depois de se abster, você vai beber como um louco. Os dias passavam como cães correndo no campo. É hora de dar à luz. Todos deram presentes valiosos a Ju. Cada vez mais pessoas vêm visitar. Os grupos Kujo e Jiabutan não são exceção. Os deuses lagartos são os mais travessos porque estão repletos de evidências. Deveria querer que ela sugasse sangue para se curar, mas parece um pouco rígido. Quando Du sentiu algo estranho, soube que estava prestes a dar à luz. Todos estão fazendo o possível para ajudar Du sim. E quando não sabia o que fazer, entrou na caverna da velha árvore. Então ele refletiu bastante. O tempo voa. Quando ele entrou, Du já havia dado à luz com sucesso. Quero que você segure o bebê. Ah, a sensação de ser pai. Ele pareceu confuso e riu. Mas isso o deixou muito feliz. Ele espera que esteja sempre saudável. Não seja como você era em sua vida anterior. Após uma semana, ele deu ao filho o nome de Anfé. Graças à sugestão de Du, me lembrei da época em que morava sozinha. Mas agora a aldeia tem muita gente.
Agora você também tem um filho. Ele queria oferecer uma refeição a todos. Organize uma reunião. Ele planeja presentear com borracha aqueles que contribuíram para a aldeia. Pode ser trocado por qualquer coisa que você desejar. A aldeia do futuro também precisará de moeda, porque todas as mercadorias já foram entregues a Ricardo. Portanto, quem precisar de alguma coisa deve vir até ele, mas a aldeia está demasiado cheia para ele conseguir lidar com ela. Sem dinheiro seria muito complicado. O pequeno Rust não fazia ideia de quantos barris de ouro valia uma maçã. Os jogadores do clã Dragão são realmente diferentes. Ele queria usar o Xu temporariamente para permitir que todos se adaptassem. Cada pessoa terá 3 Su. Tem que ser feito à mão, então não dá para fingir. Algumas pessoas trocam de vinho. Algumas pessoas pedem artigos para o lar. As pessoas também fabricam armas. Esse elfo é assustador de se olhar. Use isso, mãe. Certo dia, um menino inocente quis usar preservativo para ter um filho. Elfo sempre mira a cu, onde o número salta imediatamente. Existe alguma maneira assim, sem correção? Então, a música passou a ser tocada pelo chefe da aldeia durante um dia. Todos estão no chá de bebê. Finalmente consegui beber. Todos estavam esperando por este dia há bastante tempo. Dunuban disse a Du para trazer o martelo. Os 3 homens carregavam um barril de vinho feito especialmente para os dois. Ao usar o martelo para abrir o barril de vinho, todos se divertiram juntos. E, claro, Dorian, o lama. Infelizmente, Ru não pode beber agora porque ainda está amamentando. Eles decidiram guardar segredo até o grande dia. Ele também estava muito ansioso pelo dia em que poderia beber com seu filho. Na reunião seguinte da Nação Demoníaca, descobriram que a vila de Taiju era muito amigável e queria fazer amizade. Mas o Rei Demônio não vai deixar Yuri se casar. Michael também queria dar-lhes um presente de parabéns. Todos informaram a Iraku que havia muitas pessoas querendo imigrar para a vila. Após alguns cálculos, o número chegou a 3 dígitos, então ele decidiu construir uma segunda vila Taiju. Por mais difícil que seja, as pessoas farão isso, porque esta aldeia é o lugar que atraiu a todos.